Se você tem aí um grupo do Palmeiras, não esquece de compartilhar o canal NOKD Clips, porque ajuda no crescimento do NOKD Clips, do Não Importa o que Digam e também do InstaVerde TV. Curte o vídeo e se você gostar, não esquece também de deixar o seu comentário, que é importante para o algoritmo do YouTube, tá? Então deixa o seu like e já deixa o seu comentário se você concorda ou não com esse assunto. Se liga aí. Aqui eu deixei para vocês junto, velho, para a gente fazer rapidinho, porque aqui vai, estamos em 3, então 2-1, consenso, empatar aí, não tem como empatar, eu acho, né? Então vai ter que ser, a gente decide aqui. Vocês querem sonhar? Palmeiras e Atlético de Madrid, Bayern e Flamengo, Inter e Fluminense, Manchester City e Al Hilal, PSG e Porto, Chelsea, Benfica, Borussia e Monterrey, Real Madrid e Juventus. Sim, cara, eu coloquei o que eu acho que a maioria faria. Então, assim, eu não fiquei dando muita chance para zebras e tal. Aconteceu só do Al Hilal tirar o Salzburg, né? E o resto, assim, tá dentro de um normal. E o Monterrey tira o River Plate. Eu fiz aqui, eu até acho que isso vai acontecer mesmo. Mas vamos ver. Talvez ali eu viajei também. Mas eu acho que tem caminho. No resto, assim, é mais ou menos o que a galera imagina. E aí, Palmeiras Atlético de Madrid nesse contexto? Vocês querem comentar sério ou com clubismo? Vamos lá, eu vou comentar Não, meio cara, a meio. é difícil, assim, porque eu até fui buscar aqui alguns jogos do Atlético de Madrid e, por exemplo, nessa temporada aí, eles perderam para o Las Palmas. Eles têm 6 derrotas, eles tiveram 6 derrotas na La Liga. Tá deixando a gente sonhar. Não, é que assim, eu vou chegar lá. Eles tiveram 6 derrotas na La Liga. E quando você perde na La Liga, não sendo para Barcelona ou Real Madrid, você já está perdendo para um time ali deveras inferior, que eu acho que não tem tanta discrepância assim para o Palmeiras. Então, se você pensar Palmeiras Atlético de Madrid, eu calculo aí uns 6/4, 7/3 de probabilidade para o Atlético de Madrid. É muito mais provável que eles passem. Mas, cara, olha, contra o Atlético de Madrid, de verdade, eu acho que dá jogo, cara. Eu acho que dá jogo. Eu acho improvável, eu acho difícil, mas eu acho que dá jogo. Se fosse o PSG aí, eu cravaria que não. Mas o Atlético de Madrid, juro por Deus, aí, não sei. Eu acho que dá jogo. E aí, Manga? Cara, eu concordo. É claro que existem jogadores do Atlético de Madrid, como o Julián Álvares, enfim, que talvez sejam um ponto fora da curva aí. Mas dentre os europeus que estão aí nessa faixa, pegando as outras equipes, tirando o Benfica, que está jogando com outro europeu ali, que é o Chelsea, e o Chelsea seria o europeu grande do confronto, ou pelo menos grande que eu digo mais poderoso ali em questão de elenco e tudo mais. E o Porto e o PSG do lado também. Ali, ó. Do ladinho esquerdo. Não, e o Porto e o PSG, mas nesse momento não tem comparação, né? Eu acho que o PSG entendi. é infinitamente superior que o Porto. Infinitamente superior ao Porto. Uhum. Então o Palmeiras talvez teria ou pelo menos, se não o mais, um dos confrontos mais equilibrados com o europeu aí nessa segunda fase. Eu acho que é possível de passar, ainda mais se a gente imaginar que a gente leva o jogo para os pênaltis, né? Eu acho que nos pênaltis a gente tem uma grande possibilidade aí do nosso goleirão pegar uns 2 e a gente fazer uns 5, não errar nenhum, dá para passar, né? Redenção do Everton. Mano, volta vencido então. Eu acho que eu fico pensando, eu tô tentando assim, tipo, olhar para o melhor dos mundos, né? Imagina o tamanho aqui no Brasil da repercussão. Se o Palmeiras tira o Atlético de Madrid, o Flamengo tira o Bayern, que eu acho de verdade nesse contexto bem mais difícil para o Flamengo. Imagina o tamanho da repercussão aqui, né? O que vira esse Mundial. Mas enfim, vamos lá. Palmeiras avança aqui, ó. Estão deixando a gente sonhar. A do Donati, cara, se o Palmeiras pintar com o Atlético de Madrid, a gente tem que fazer a análise do Las Palmas. Eu quero ver como é que o Las Palmas chegou na vitória, que o Abel vai ter que imitar. Ele vai ter que imitar. O título da live é A Noite de Las Palmas, velho. Vai estar lá no Análise Verdão, né? O caminho para vencer o Atlético de Madrid. Las Palmas ensina. Las Palmas ensina Abel Ferreira. Confira. Bayern de Munique e Flamengo, vai. Vocês aí. O Bayern.
Eu acho que não tem muito pra onde correr, não. E aí, O mano? o maior vermelho em campo nesse duelo aí, Bayern de Munique, né? Aí não tem condição, né? Tchau, Flamengo. Inter e Flu, acho que a gente precisa conversar. Pô, o Inter tomou um pau, hein? O Fluminense podia também dar uma estudada no que aconteceu. De Mas o repente, cara consegue saiu, hein, mano? aumentar. Hã? O cara saiu, né, velho? O responsável saiu, abandonou, o capitão Schettino abandonou o barco lá, velho. Acho que aí não tem como, hein? É Inter, velho. A Inter é bem mais time, né? Os caras estão em frangalhos aí, cara. E aí, Donati, dá jogo? O que vocês acham? Não tenho nada a dizer, não. Só A vai, né? Inter só Tá, ó, vai. só vou ler aqui porque tá tomando bastante. Só para explicar pro pessoal que tá chegando agora. Pessoal, não estamos de luto, não, tá? É porque eu tô fazendo a live pelo Streamlabs e é tudo dólar. Isso aqui é muito caro, tá ligado? Para manter mensal. Eu não paguei o StreamYard porque eu não tô fazendo mais live por aqui. Então, a partir de amanhã o layout tá renovado aí, tá? Então, no Stream acaba tomando muito espaço, porque a gente não consegue configurar, fica um padrãozão, entendeu? O Rafael falou: o X da questão é jogarmos querendo vencer e com postura, e não com a admiração por conta dos nomes do outro lado e com medo, porque eles perdem para vários times de lá. Isso eu abordei, o que o Donati abordou aqui, a gente falou em lives assim que, do mesmo jeito que a gente tem os nossos tropeços aqui, às vezes em Paulista, mas menos o Palmeiras e o Campeonato Brasileiro, time europeu também, mas por quê? Os caras estão acostumados a enfrentar. Os caras estão acostumados a enfrentar. Uma coisa que é bizarra, vamos imaginar o Braga volta, vai disputar uma Champions do nada. Ou vamos um time que disputa, vai, o Dinamo Zagreb. Quando o Dinamo Zagreb vai enfrentar o Real Madrid, todo mundo sabe que o Real Madrid é superior. Mas o Dinamo Zagreb já enfrentou algumas vezes. Então não tem para eles assim um medo de tomar um cacete. Como já tomaram, como já fizeram jogos apertados. O Shakhtar, que é um time que muitas vezes aposta, agora não está participando de Champions, mas quando participava, aposta em talento. Então, a questão que eu sempre falo aqui, para mim, a distância maior é não enfrentar. Esse é o ponto. Você fica no escuro, você não sabe, você só fica, tipo, fazendo suposição do que seria. E de verdade, eu acho que dá sim para encurtar essa distância. Nesse tipo de torneio é muito mais difícil, porque você passa do Atlético de Madrid, aí você fala, pô, tô animado agora, vem o Bayern. Entendeu? Então não dá tempo de você nem se animar, porque você vai passar de uma pedreira, tem outra. Mas vamos agilizar aqui, ó. Inter, então, não preciso nem discorrer. Manchester City e Al Hilal. Por mais que o Al Hilal seja um bom time, não precisamos aqui, né? Vamos embora? Não, nada a ver. Então, City. PSG e Porto. Acho que também não precisamos. Não. Vamos embora? Mas é aquilo, né? Tipo, aqui a gente tá fazendo análise mais no tapa de acordo com a probabilidade. Na prática, é aquela coisa que eu falei ali no começo da live, cara. Eu acho que abre brecha para eu acho que abre brecha para zebra. A gente vai ver zebra, tanto na fase de grupo quanto no mata-mata. Ó, e isso aqui vai ser legal se acontecer, porque PSG e Porto e Benfica e Chelsea, se a gente trazer para o futebol brasileiro, os dois tomariam um pau. E talvez eles não vão tomar. E talvez, se acontecer exatamente isso aqui, pode ser que um dos portugueses passe, hein, manga? Você acha que realmente os dois estão fadados a uma eliminação? Se acontecer isso aí? Cara, não sei. É o que a gente tá falando, né? É o que o Donati acabou de falar. É questão de cima das probabilidades e outra. E assim, mesmo com o coração totalmente verde, eu torço pela zebra, né? Afinal de contas, a gente fazemos parte do grupo das zebras desse Mundial aí. Então eu torço pela zebra, mas nesse confronto, ainda assim, eu acho que os portugueses ficariam de fora, tá? O Benfica talvez tenha um leve favoritismo em relação ao Porto nesse confronto, pelo recorte recente do PSG, mas é isso, ficam de fora. E também lá, né? Quem tá dando as cartas agora é o Sport, o Benfica e o Porto tá muito mal, né? Então acho que o Benfica teria mais jogo aqui mesmo. Mas, ó, passei o Chelsea também, então. E aí aqui, Borussia também? Borussia também, não precisa muito, né? Borussia Pela lógica, sim, né? Tá. Ó, Mas então, esse é outro confronto igual, hein? Esse não, é mas outro se isso confronto mais acontecer, igual, né? Ô, meus amigos, imagina que coisa linda, ô Manga. Imagina se dá isso aqui, ó, que é o básico. A gente no meio. Lembra já é daquele... campeão aí? Nossa, aqui eu tô me sentindo jogando a Champions League, meu irmão. Olha esse bagulho aqui, ó. O Palmeiras, né? Pô, aquela frase lá, se colocarem o Flamengo na Champions, ó, Palmeiras tá na Champions aí, ó. O Palmeiras é a casa da Champions League aí, ó. Pô, aqui pra mim, já, pô, bravos guerreiros, né? Os caras têm que ser buscar no aeroporto, os caras. Aí, quê? Mas aí passa o Bayern, é isso? Aí não tem o que fazer? Aí é difícil, né?
Pela lógica, é difícil falar diferente. É difícil tirar o Palmeiras, né? Vamos começar por aqui, vai. Vou de Real, mudo. Real, né? Em cima do que vocês estavam Real. falando. Real. Em cima do que vocês estavam falando, PSG. Em cima de tudo que a gente abordou na live, City. Infelizmente, em cima de tudo que a gente abordou na live, o Bayern. Aí aqui talvez a gente vai discordar nos três aí, né? Bayern e Manchester, para vocês. Eu vou de A não Bayern. ser que no jogo contra o Palmeiras o Kimmich escorregue e dê a bola nos pés do Vitor Roque. Aí pode ser que mude o cenário. Mas não sei, como é E aí difícil. o Abel estaciona o ônibus escorregar, Chelsea. deixa passar o Bayern, né? Não, desculpa falar em cima, eu esqueço, velho. O Abel coloca um ônibus, velho. Coloca todo mundo ali, que nem o Chelsea fez com o Barcelona. Eu não tenho vergonha, não. Todo mundo, velho. O quê? Mas enfim, né? E aí, Manga? Eu vou falar Bayern, porque eu acho que eles que vão ser os campeões. Na minha opinião, vai ser o Bayern de Munique. E aí, pô, perdemos pro campeão também. Olha que coisa bonita. Não tem nem o que falar. Para mim, o Bayern é campeão desse Mundial aí, na minha opinião. Teve um mês para trabalhar. Harry Kane querendo demais. Mas e você? Vocês vão de City, vocês dois, é isso? Eu vou de City. Eu vou deixar a bucha com o Donati pro Donati ser o voto de Minerva aí, mas eu vou de City. Eu vou de City também. Eu acho que o City passa. Então, beleza. City. E do outro lado, o PSG repete a dose, chega desgastado, Real Madrid passa. Nessa eu vou de Real, Will, hein? Eu vou de Real. Real para mim. Sou voto vencido, mas vou deixar registrado que eu vou de PSG. Tá. Então ficou 2-1. Aí essa seria a final. Camisa mais pesada do mundo de um lado. Maior dinheiro do mundo junto com o PSG do outro aí, talvez. Ou um dos maiores, sei lá. E aí, quem leva? Para mim, o Real campeão. Vou de Real também. Aí é Real. É Real também. Pronto. Pô, mas se acontecesse isso aqui, ó, só para contexto final da live, pô, eu já estaria, mano, satisfeito. Acho que seria uma pré-temporada, uma intertemporada de luxo. O Palmeiras voltaria com uma moral absurda se isso acontecer. Aqui, ó, na verdade, se acontecer já aqui, ó, do Palmeiras passar nas oitavas, para mim já é um contexto bem parecido, né? Já não estaria devendo para ninguém. Bateu de frente com o europeu, tirou até outro, né? Então, assim, mas é difícil aí. A gente fala brincando, fala com coração aqui, né? Mais pela parte do torcedor do que qualquer outra coisa. Mas vai ser muito difícil aí para os times brasileiros saírem de umas oitavas de final. Foi uma competição montada e, inclusive, definido chave e cabeças de chave para isso não acontecer, para realmente ter uma Champions League lá dentro uma Champions antiga, vamos dizer assim, porque a nova mudou o formato, dentro do Mundial de Clubes, né? Então, de fato, é isso.